Fala, povão querido do oitavo A, tudo beleza? Espero que sim. Bora lá então, sem mais delongas? Bora lá. Leia o texto abaixo. Ser leitor é um desafio na contemporaneidade. Contemporaneidade é só um jeito chique para falar hoje em dia, tá? Então, ser leitor é um desafio hoje em dia, beleza? Beleza. A leitura é um dos hábitos mais benéficos para o desenvolvimento intelectual. Além de encorajar a imaginação e a criatividade, estimula o desenvolvimento da linguagem, permite ganhar vocabulário e estimula a expressão oral. Ou, em outras palavras, como você já deve ter me ouvido dizer várias vezes, só escreve bem quem lê bastante. Mas não é só isso, claro. A leitura tem muitas outras vantagens, como, por exemplo, ler, antes de tudo, é descobrir e expandir horizontes, identificando quem somos e o que queremos ser. Desculpa, vamos lá. Ler, antes de tudo, é descobrir e expandir horizontes, identificando quem somos e o que queremos ser, de forma consciente e consistente. De forma consciente, porque a leitura, gente, por isso que bastante gente, infelizmente, não gosta da leitura. Ela é diferente da TV, por exemplo. Você senta lá, se esparrama no sofá, ou vídeos do YouTube, o que quer que seja. E é uma coisa passiva. Aquilo tudo as informações são lançadas em cima de você. Não é assim? Quando você vai assistir a uma série, ou a um filme, ou a um vídeo no YouTube, que seja, você se acomoda ali no seu sofá, na sua cama, onde quer que você esteja, e as informações são jogadas em cima de você. Você não precisa se esforçar para nada, né? Já quando você vai ler um livro, é um esforço, como diz aqui, consciente. Você tem que estar, normalmente, num lugar tranquilo. Né? A Bia, ontem, ela foi ler o livro que ela está lendo, ela foi lá, fora no quintal e deitou na rede lá. Né? Se chega uma pessoa e fala com você, pronto, já perdeu todo o fio da meada. Tem que voltar no começo do parágrafo de novo. Não é? Então, por isso que, infelizmente, bastante gente não gosta de leitura, né? De livros assim e tal. Porque você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo. E qualquer coisinha, você já se atrapalha e tem que voltar. Né? Então, por isso que é um esforço consciente. E consistente, que ele diz aqui, é que tem que ser uma coisa feita diariamente, né? Para você pegar o jeito da coisa. Tá? Desafiando-nos para que percebamos que o mundo pode ser mudado, transformado, reinventado. Mas, para esse desafio ser alcançado com êxito, com sucesso, né? Precisamos do apoio incondicional da família, da escola, para introduzirem e estimularem os indivíduos ao mundo da leitura, transformando-os em leitores sensíveis e conscientes da importância de suas escolhas literárias. O caminho para um despertar para a leitura é gradual, é aos poucos. A escola e a família são muito importantes como mediadores dessa leitura prazerosa. Formar leitores é transformar a nossa sociedade. Atualmente o desafio é enorme, mas não impossível. Diante de tantos estímulos tecnológicos e cultura mediática, como jogos, blogs, mensagens de celular e outdoors publicitários, as adaptações dos clássicos em histórias em quadrinhos e tantas outras formas de se ler o mundo, é preciso perceber que cada forma impõe uma relação particular com o texto e a leitura. Aqui ele está falando assim, que é difícil você se concentrar numa leitura mais longa, de um livro, por exemplo, quando a toda hora o seu celular está ali do lado e enviando notificações para você. Né? Então, a toda hora, a nossa atenção é cortada, ela é chamada a outras coisas. Então, fica muito difícil você se concentrar num livro se você tiver com o celular ao lado ali a todo momento mandando notificação para você. Né? Tá. Já lemos aqui? Já. É imprescindível, é indispensável incentivar leituras como de Monteiro Lobato, que nasceu em 1882 e morreu em 1948, já faz um tempinho, que, como todo mundo sabe, é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outras coisas bem legais. Clarice Lispector, 1920 a 1977. João Cabral de Melo Neto, 1920 a 1999. Mário Quintana, 1906 a 1994. Guimarães Rosa, 1908 a 1967. Ruth Rocha, 1931, não morreu ainda. Coitado.
e tantos outros nomes importantes da literatura brasileira e estrangeira. A iniciação do sujeito no mundo da leitura, da cultura, da literatura, da escrita, qualifica o bem comum e a realização plena dos valores e da cidadania. Então tem que ler os grandes autores aí. Claro que você pode ler também aqueles dos quais você gosta, que não estão nessa lista aí, né? J.K. Rowling e tantos outros aí, tá bom? Aí tem a questão 1, beleza. Leia o texto abaixo. Sua voz. Quando a vida lhe cobrar uma grande decisão, escute um conselho amigo, aceite uma opinião, mas antes de decidir, decida também ouvir a voz do seu coração. Ah, que bonitinho esse poeminha. É do Braulio Bessa, ele é bem conhecido, ele sempre vai no programa da Fátima Bernardes, já deve ter ouvido falar dele. Tá? Beleza, daí ó, essa questão aí, ó, tem o complemento nominal. Aí, por isso que o Cauê perguntou, né, para mim no privado, e eu acabei colocando para vocês aquelas informações lá no grupo geral. Então tá aí, ó. Ele tá perguntando o que é complemento nominal, então tem lá a explicação, já que eu já dei para vocês, beleza? Beleza. Leia o texto abaixo. Profissão, preguiça. Uia. Já ouviu falar na história da cigarra e da formiga? Quem nunca, né? Diz a fábula que na mata, durante o verão, a cigarra aproveitou para cantar e curtir a vida. Já a formiga, por sua vez, trabalhou sem parar, a fim de juntar comida suficiente para passar o inverno, quando o acesso ao alimento seria mais difícil. Talvez tenha surgido daí a fama de que as formigas são muito trabalhadoras, tanto que algumas são chamadas operárias. Pois bem, prepare-se para mudar de ideia sobre as formigas, ou pelo menos sobre parte delas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que algumas operárias são especializadas em ficar sem fazer nada. Uia! Por essa você não esperava, hein? É, não mesmo. O estudo foi realizado por biólogos que trabalham com a espécie Temnothorax rugulus. É o nome científico desse tipo de formiga. Temnothorax rugulus. Para entender melhor o comportamento desses insetos, os pesquisadores criaram um formigueiro no laboratório. Depois, instalaram câmeras e marcaram as formigas com tintas coloridas para identificá-las. Viu? Depois você fala que trabalho de cientista é chato e os caras ficam brincando igual criança. A maioria das formigas gasta boa parte do tempo atrás de comida, cuidando dos ovos ou do formigueiro. Até aí tudo bem. Conta Daniel Charbonneau, um dos biólogos envolvidos na pesquisa. Até aí novidade nenhuma, né? É o que a gente espera das formigas, na verdade. Mas encontramos um grupo de formigas que aparentemente não se envolve em nenhuma atividade. Aí sim, elas estão, essencialmente, paradas. Segundo o pesquisador, a explicação mais provável é que essas formigas imóveis sejam um tipo de reserva para substituir outras trabalhadoras que morrem, ou para entrarem em ação quando a carga de trabalho no formigueiro aumenta. Ah, é tipo banco de reserva no jogo de futebol, né? Aqueles jogadores que ficam na reserva. Também é possível que elas estejam pensando apenas em si, guardando energia e usando recursos do formigueiro para sua própria reprodução, acrescenta Daniel. Legal, né? Então, quando a próxima vez que alguém falar, por que você está aí sem fazer nada? Fala, você está apenas pensando em si, guardando energia e usando recursos para sua própria reprodução. Ah, que beleza. O próximo passo no estudo é descobrir qual a função das preguiçosas no formigueiro. Aliás, descobrir se elas têm mesmo alguma função e como isso pode afetar o grupo. E você, tem algum palpite sobre a função de uma formiguinha preguiçosa? Tem lá a questão. Tá. Leia o texto abaixo. Quem inventou o Scooby-Doo? Quem inventou o Scooby-Doo? Descubra a origem do nosso cachorrinho favorito, junto com a turma da Mistérios S.A. Cachorrinho favorito, há controvérsias, né? Porque eu também gosto do Snoopy, do Bidu, mas enfim. Scooby foi criado por William Hanna e Joseph Barbera, que formavam, adivinhe, a companhia de desenhos animados Hanna-Barbera. No ano de 1969, olha só, o Scooby-Doo já é bem velhinho para um cachorro, né? Nos Estados Unidos, com a participação dos roteiristas Joe Ruby e Ken Spears, além do desenhista Iwao Takamoto. Tinha que ter um japonês no meio, né? Lógico. Inicialmente, o nome da série era Who's Scared? Quem está com medo, em português? E foi feita com o intuito de misturar comédia com mistério.
No entanto, os primeiros episódios que foram produzidos pela equipe acabaram ficando muito assustadores e foi necessário que se mudasse o roteiro. Faltou um C aí. Dessa forma, todos os envolvidos no projeto passaram a trabalhar em novas histórias, tornando o cachorro no novo astro do programa, que passou a se chamar Scooby-Doo, where are you? Scooby-Doo, onde está você? Em português tem até a musiquinha. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Né? Esse nome acabou sendo inspirado por uma canção do cantor Frank Sinatra, em que ele brinca com os sons dooby-dooby-doo. Ah, que legal, sabia dessa não. Esse finalzinho. Da hora. São 4. Tá. Leia o texto abaixo. Planejamento e prática para uma vida financeira saudável. Uia. Mães e pais vão concordar comigo. Para ter sucesso na formação de uma reserva financeira, de uma poupancinha, é essencial que haja colaboração de toda a família. Na mesma casa, todo mundo deve ter objetivos em comum. Afinal, uma pessoa sozinha não será capaz de realmente guardar dinheiro se não compartilhar sonhos e metas com quem divide os boletos. Por isso é tão importante incentivar a cultura de poupar desde cedo, ser transparente e colocar em prática a forma simples de reservar uma parte da renda. Ser transparente, que ele diz aqui, gente, é contar os seus planos e sonhos para os outros membros da sua família, tá? Uma vida financeira pessoal saudável requer planejamento, compreender qual é a renda total familiar, né, quanto que todo mundo na casa ganha, determinar quanto pode ser gasto e visualizar o que vai acontecer nos próximos meses são passos essenciais na construção de uma vida financeiramente mais estável. Esse desafio é ainda maior no começo do ano, época de maior comprometimento da renda no curto prazo. Os meses de janeiro e fevereiro reúnem uma série de despesas extras. Né? Tem um monte de imposto que é no começo do ano. IPVA, que é o imposto do carro, né? O IPTU, que é o imposto da casa, é tudo no começo do ano. É fato que gastos extras vão sempre acontecer. Nesses casos, o crédito pode ser uma alternativa. O cartão de crédito, na verdade. Caso o caminho do crédito seja adotado, o fundamental é deixar a parcela adaptada à renda mensal, para não gastar mais do que se ganha. Essa é uma regra básica. É muito importante fazer essa soma detalhada dos gastos reais e ver se o total está dentro da renda mensal familiar. No horizonte de mais longo prazo, prever o que será necessário para reorganizar as necessidades financeiras momentâneas e transformar os projetos em realidade. Legal. Tem a questão. Dei o texto abaixo. Ketchup na pizza. Pode ou não pode? Ah, eu coloco, gente. Me julguem, mas eu coloco. Quando o assunto é ketchup, os ânimos entre os paulistanos sempre ficam exaltados. Ó, paulistano, gente, é quem nasce na cidade de São Paulo, tá? Nós aqui em Guarani somos paulistas, porque estamos, né, pertencemos ao estado de São Paulo. O paulistano é quem nasce na cidade de São Paulo, tá? Principalmente se a provocação partir dos cariocas, né? Todo mundo sabe que é quem nasce no Rio de Janeiro daí. Para você que não está por dentro da polêmica, a gente explica. Pessoas do Rio de Janeiro e de diversos outros lugares, como Brasília, não veem muito problema em adicionar ketchup nas pizzas. Eu também não vejo problema nenhum. Já para quem nasceu em São Paulo, isso é uma verdadeira ofensa, um completo absurdo. A gente sabia não. Afinal, a massa já tem a quantidade certa de molho de tomate. Adicionar ketchup para quê? Além disso, o argumento que pode até convencer que a birra tem fundamento diz respeito à acidez do condimento, do tempero, do ketchup no caso. O ato de colocá-lo na pizza faz com que ele se sobreponha aos sabores dos outros ingredientes, o que torna a pizza uma pizza de ketchup. Ai, gente, só não exagerar, exagero. Né? Que o povo faz tempestade com copo d'água, só não pôr no caminhão. Benefícios do ketchup. O ketchup, assim como outros condimentos, como outros temperos, né, pode fazer mais do que tornar os alimentos mais saborosos. Ketchup, molho picante e vários tipos de mostarda podem adicionar nutrição à sua refeição e benefícios à saúde. O ketchup contém tomates, brincou, que são ricos em licopeno, um poderoso antioxidante com propriedades anticancerígenas, aí sim, e de combate a doenças cardiovasculares, doenças do coração, que também confere ao vegetal a sua cor vermelha. Brincou, gente, que o ketchup é vermelho porque tem tomate. Olha, não podia passar o dia de hoje sem essa informação. O ketchup orgânico contém as maiores quantidades de vitaminas A, C e E.
O perigo está todo no exagero. Na verdade, com qualquer coisa, né, gente? O perigo está no exagero. O ketchup pode sim se tornar vilão, caso seja consumido de maneira errada. Mas tá aí, né, gente? Até sorvete de morango, né? Por isso é preciso procurar o mais natural possível, com menos conservantes. Os mais naturais são os que contêm menos teor de corante e sódio. Nesse caso, os produtos orgânicos podem ser a solução e levam vantagem em relação aos outros tipos. Mas e aí, pode ou não pode? A regra é clara: sentiu vontade de colocar, pode colocar, à vontade. Já mostramos que o ketchup não é um vilão e que, se consumido com moderação, não faz mal à saúde. Agora, se você acha desnecessário, tudo bem, é só não colocar, combinado? O que não pode é você ficar perdendo tempo com polêmicas e não pedir a sua pizza. Deu até vontade agora, né? Enfim. Leia o texto abaixo. Crítica. Scoob, o filme, 2020. Mas Scooby com Y no final? Tive a oportunidade de assistir à animação. Confesso que sou fã desde criança. Pelo jeito, o autor dessa prova também é fã do Scooby-Doo, né? E estava um pouco ansioso para ver o filme. Agora posso dizer que o longa, é um filme, né, de longa-metragem, aliás, eu não assisti ainda, não sei se vocês já assistiram, me trouxe dois sentimentos: nostalgia e frustração. Nostalgia é saudade das coisas de quando a gente é criança, né? Mas, antes de citar os motivos, vamos à premissa de Scoob, o filme. Mas não tem spoiler. A animação convida o espectador a conhecer a história do surgimento da amizade de Scooby-Doo, cuja voz, em inglês pelo menos, quem faz é o ator Frank Welker, e Salsicha, Will Forte, e como eles se tornaram amigos de Fred, Zac Efron, Velma, Gina Rodrigues e Daphne, Amanda Seyfried. Legal, só ator famoso quase. E começaram a resolver mistérios. Pronto, temos isso em 20 minutos de filme. Um dos trailers pode resumir bem essa história em apenas 2 minutos. A animação é bem feita, colorida e fiel aos personagens criados por Joe Ruby e Ken Spears e produzido pela Hanna-Barbera. Lembra a empresa dos dois caras lá? Logo de cara, o filme começa a ganhar os espectadores, trazendo recriações de cenas clássicas do desenho da década de 1960. E aí está grande parte da nostalgia. Entretanto, os 20 minutos iniciais, muito promissores, cheios de nostalgia e cenas divertidas, as quais pude dar... Faltou um com aí, né, fia? O fio, sei lá, não vi quem se é autor ou autor ainda. Com as quais pude dar boas risadas, são jogadas pelo ralo. Ih, já desanimei. O roteiro é escrito a 5 mãos. Gente, ela usou uma expressão do jeito errado aqui. Por exemplo, a não ser que um dos roteiristas seja aleijado. Quando a gente fala assim, ó, por exemplo, o roteiro foi escrito a 4 mãos. Quer dizer que ele foi escrito por 2 pessoas. Porque cada pessoa tem 2 mãos, vamos combinar? Né? É uma expressão. Escrevemos esse roteiro a 4 mãos. Ou seja, 2 pessoas. 2 mãos minhas e 2 mãos de outra pessoa. Quando ele coloca aqui o autor do texto que o roteiro foi escrito a 5 mãos, quer dizer que foram 3 pessoas, mas uma dessas pessoas não tem uma mão, né? Ela usou a expressão, o autor do texto que usou a expressão totalmente do jeito errado aqui. Ele quis dizer que foi escrito por 5 pessoas. Então ele deveria ter deveria ter dito que o roteiro foi escrito a 10 mãos, né? Quando ela diz aqui que o roteiro foi escrito a 5 mãos, são 2 pessoas e meia. Uma pessoa não tem uma mão aí, coitado. Mas enfim. O roteiro é escrito a 5 mãos, ele, na verdade, por 5 pessoas, né? Toma rumos simplistas e corre com uma história jogada às pressas. O enredo acabou me lembrando os live actions Scooby-Doo de 2002 e Scooby-Doo 2, Monstros à Solta, de 2004, que é na Netflix, que, apesar de serem francos, reconhecem suas limitações e usam isso para ganhar público e tirar boas risadas. Com tramas paralelas pouco desenvolvidas, vemos uma animação corrida, com um clímax, a parte mais importante de qualquer história, um tanto fraco. Não era preciso grandiosidade, mas sim uma história bem desenvolvida, que mantivesse a linha de narrativa e pudesse criar um vínculo emocional com a história, e o ponto alto do filme. Posso ter criado expectativas demais e me decepcionei, porém, o filme não deve ser jogado fora. Scoob é um bom passatempo, cheio de referências da cultura pop, um ponto positivo, com alguns crossovers interessantes que tinham um potencial para serem explorados. Talvez em um próximo filme?
Como fã, espero poder ver futuramente uma nova adaptação digna desse clássico. Vai estar lá o vocabulário explicando o que é crossover, mas eu acredito que todos vocês sabem o que é, porque até eu sei, né? Crossover, técnica que mistura personagens de diversos núcleos interagindo entre eles. Ai, Jesus, espera aí, fiz caquinha aqui. Pronto, voltando. Aí tem a questão. Tá. Leia o texto abaixo. Desafios diários de morar sozinho. Número 1, cortar frutas. Vocês não passam por esses desafios, porque Deus quiser, nenhum de vocês mora sozinho, porque nenhum de vocês tem idade para morar sozinho, mas logo vocês vão morar, né? Então vamos aprender. Todo mundo erra, essa é a verdade. Você já errou, eu já errei, mas ninguém errou mais do que a pessoa que inventou o abacaxi. Esse errou feio. Ou coisa chata para cortar. Ou quem sabe eu que esteja errado e a pessoa fez o trabalho bem demais. Depois que fui morar sozinho, demorei 1 ano antes de me aventurar no meu primeiro abacaxi. Mas tudo tem a sua primeira vez, então lá fui eu. Fracasso. Eu, no auge dos meus 25 anos, não conseguia cortar um abacaxi. Foi morar fora, velho, hein? Foi morar fora com 24 anos, então eu fui morar fora com 21 anos, eu achei que já fui velho, mas enfim. Gente, esse barulho não é metralhadora não, tá? É a ferramenta que o seu Didi, o borracheiro aqui, meu vizinho, usa para tirar os parafusos enormes dos pneus dos caminhões, tá? Então não se assustem que não estou sendo metralhado. Tá. Eu, no auge dos meus 25 anos, não conseguia cortar um abacaxi. Quis ir ao mercado devolver a mercadoria. Estava com defeito. Afinal, quando eu morava com meus pais, ele aparecia todo cortadinho. Eu devia ter suspeitado que era uma pegadinha, quando a moça do caixa olhou para o abacaxi, olhou para mim, olhou para o abacaxi, olhou para mim e disse: boa sorte. Volto a minha atenção para o desafio à minha frente. Começo pelas extremidades, pelas pontinhas. Corto as 2 pontas e o meu adversário não parece mais tão forte assim. Minha mão começa a doer, uma farpa entrou ali. Engulo o choro e vou cortando as laterais. Em pouco tempo ele está completamente exposto. Vitória! Não, calma, tem uns pontos pretos ali. Melhor tirar. Essa pontinha também não parece boa, melhor tirar. Será que essa parte tá boa? Melhor tirar. Corto o abacaxi em 2 porções de meio. Comparo o que sobrou da fruta com o que sobrou da casca e percebo que o custo-benefício não vale a pena. Ou seja, o abacaxi é muito caro para sobrar só um pouquinho. Meu lixo fica lotado e, além disso, os espinhos do abacaxi rasgam o saco. 30 minutos depois do começo da luta, ela chega ao fim. Ao vencedor, as batatas. Essa aqui é uma expressão também, gente. Né? Quando a gente fala ao vencedor das batatas, quer dizer, o cara venceu, mas não ganhou um prêmio legal, né? Ganhou batatas. Ao vencedor, as batatas. E o abacaxi, claro. Experimento um pedaço. Está azedo. Desisto. Prometo a mim mesmo só comprar uva e morango a partir de agora. Sento no sofá, peço uma pizza. Chego à conclusão que uns anos sem abacaxi nunca fez mal a ninguém. Tenho uma súbita vontade de comer melancia e pela primeira vez em anos considero voltar a morar com meus pais. Para melancia mais tranquilo, sua parte também, enfim. Leia o texto abaixo. Qual a origem do termo gandula no futebol? Não sei, vamos ver. O futebol é considerado por muitos um grande espetáculo. Os jogadores, os técnicos e a torcida fazem parte desta festa e podem ser considerados peças-chave para a sua realização. Claro, né, gente? Se não tiver jogador, não tem jogo. No entanto, outra figura importante é o gandula, personagem coadjuvante, mas indispensável para o andamento da partida. Quem mais iria ficar correndo atrás das bolas? Mas afinal, você sabe qual a origem do nome gandula no futebol? De acordo com o livro Ó Dúvida Cruel, o termo gandula... Gostei do nome do livro, do título do livro. De acordo com o livro Ó Dúvida Cruel, o termo gandula, usado para denominar o pegador de bolas em um estádio de futebol, originou-se do nome de um jogador argentino de futebol, que veio para o Brasil nos anos 40, contratado pelo Vasco da Gama. Bernardo Gandula jamais era escalado, ficava então assistindo a treinos e jogos, e não havia uma só bola que escapasse do campo, que Gandula não corresse para buscá-la, devolvendo educadamente para os colegas titulares. Daí a origem do nome Gandula para os garotos, e agora também meninas, que repõem a bola nos estádios.
Gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei assim tocado pela história do Bernardo Gandula. Fiquei, na verdade, com dó do Bernardo Gandula, que eu estou conhecendo a partir deste momento. Espero que ele tenha feito uma boa carreira no futebol. Estou considerando, inclusive, pesquisar, dar um Google aqui no Bernardo Gandula, para ver, coitado, se ele foi bem sucedido. Vou até escrever o nome dele aqui. Bernardo, para eu pesquisar depois. Bernardo Gandula, com 2 L's. Depois eu pesquiso sobre ele. Tá, vamos lá. Dei o texto abaixo. Cara na minha janela. Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Eu tinha esquecido como era esse gosta, não gosta, fala, não fala. O cronista não escreve para ser gostado, embora sabendo que vão acontecer as duas coisas. Ou seja, vão gostar e não vão gostar, né? Ele escreve porque sim. Num ano serão dezenas de artigos, e em alguns anos tudo se perdeu na poeira. Inevitavelmente, no dia da crônica, as pessoas te olham com diversas caras, algumas por conta da paranoiazinha de todo escritor. Ou seja, ele acha que as pessoas estão olhando esquisito para ele, mas na verdade não estão, né? A cara do que acha que devia dizer alguma coisa, mas não leu. O que gostou, mas podia ter sido melhor, sobretudo se for amigo. Para eles, a gente tem de ser sempre o máximo. Esperar que as pessoas se manifestem, sobretudo que gostem, seria mortal. O estresse liquidaria com a alegria do trabalho. A unanimidade provaria que a gente nem existe. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto, falam bastante sobre o assunto, e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados, né? Comentários no caso, né? Você escreveu exatamente o que eu sinto, isso é exatamente o que eu falo com os meus pacientes, é isso que eu digo para os meus pais, comentei com a minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo, também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. Janela, que ele diz aqui, gente, que ela está falando assim, ó. Quando ela fala assim, janela do jornal, quando assim, o que ela está falando aqui é sobre o ofício do escritor, a missão do escritor. Ela fala no começo do texto, né, que ela escrevia ficção, escrevia poesia, então não aparecia a vida dela. Quando ela se expõe, né, num texto que é publicado no jornal, quando ela fala sobre a vida dela, né, é como se ela estivesse numa janela e todo mundo vendo. É isso que ela está falando aqui, tá bom? É em sentido figurado, não é janela de verdade, certo? Tá. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria, com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade, palavras são o meu jeito mais secreto de calar. Legal. É da Lia Luft, esse texto aí, tá? Muito bem. O desafio da preservação. Com o surgimento das tecnologias da informação e comunicação, as famosas TICs, né? A sociedade contemporânea experimentou mudanças significativas em seus hábitos. Em relação ao registro de informações, por exemplo, observa-se uma evolução nos mecanismos de escrita, armazenamento e acesso. Segundo os pesquisadores José Oswaldo de Sordi e Renato Tarcísio de Souza, a tecnologia da informação levou ao aumento do volume de dados registrados pelas sociedades humanas. A informação, quando registrada em um suporte, configura a existência de um documento. Ou seja, quando eu converso com você só falando, eu estou passando informações para você. Mas essa informação não vai ficar registrada em nenhum suporte. O suporte é um meio físico onde essa informação é registrada, né? A partir do momento que eu estou conversando com você e você está anotando no papel aquilo que eu estou falando, né? Ou você está gravando no seu celular aquilo que eu estou falando, você está usando um suporte físico para registrar essa informação.
O suporte, no caso, pode ser o papel onde você escreveu o que eu falei, pode ser o arquivo, né, de áudio em que você tem gravado no seu celular com aquilo que eu falei. Tá vendo? Isso que a gente chama de suporte físico, tá? A informação, quando registrada em um suporte, configura a existência de um documento. Ele vira um documento. Né? Depois não adianta eu falar, mas eu não falei isso. Você vai dizer para mim, falou assim, ó, tá aqui gravado no meu celular. Entendeu? É como se fosse um documento. Tradicionalmente, as informações eram registradas somente em suportes convencionais, como o pergaminho, o papiro e, mais recentemente, o papel. Entretanto, a inserção das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, principalmente no campo administrativo de pesquisa, possibilitou a expansão do registro da informação, que começou a ser armazenada também em suportes eletrônicos, como a fita magnética, né, lá quando eu era moleque, o disco rígido do computador, o CD e o DVD. Hoje em dia seria o pendrive, a nuvem e tudo mais. Tá bom? Beleza. O Grande Ivan. Filmes protagonizados por animais, sejam eles falantes ou não, tiveram um grande boom na década de 1990. Produções como Beethoven e o Magnífico, né, daquele cachorrão São Bernardo lá. É pra caramba o filme, mas enfim. Doutor Dolittle, não esse novo agora, com o cara que faz o Homem de Ferro, mas com o Ed Murphy, aquele ator negro. Teve vários filmes do Doutor Dolittle. Teve um que era até a filha dele daí. Lassie, nossa, esse é velho, hein? É sobre uma cachorra, Collie, quando eu era moleque tinha. E Baby, o Porquinho Atrapalhado, eram figurinha repetida na sessão da tarde. O Grande Ivan parece tentar trazer de volta esse sentimento de nostalgia. Lembra nostalgia? Quando a gente lembra quando a gente era criança? Com um elenco de dubladores de peso e efeitos visuais impressionantes, o longa-metragem para a família aposta em tantos elementos ao mesmo tempo que não consegue dar o espaço necessário que alguns enredos merecem, que algumas histórias merecem. Ele está passando, se eu não me engano, no Disney Plus. Eu ainda não assisti. A produção, originalmente destinada para os cinemas, mas veio a Pandas e acabou com os cinemas, é inspirada na emocionante história real do gorila Ivan, que foi adaptada para o premiado livro de Catherine Applegate, até ganhar a sua versão televisiva. Então é uma história real que virou livro e agora virou filme de animação. Deve ser boa a história, né? Para ter tantos suportes aí, né? Atração principal do circo de um shopping no subúrbio norte-americano, o animal ganhou fama por aprender a pintar sobre seu desejo de liberdade. Tal elemento central da trama acaba sendo ofuscado em O Grande Ivan, em meio a fugas apressadas, personagens mal explorados, o desafio de manter o negócio aberto. O Grande Ivan é a cara do filme para a família. Inspira risos, choros e um quentinho no coração quando acaba. A diretora Thea Sherrock, não confundir com Sherlock, né? Especialista em fazer o público se debulhar em lágrimas em Como Eu Era Antes de Você. E o escritor veterano Mike White, do Escola de Rock. Esse filme é legal. Velho, mas legal. Equilibram todos esses elementos com alguns solavancos, alguns altos e baixos, porém entregam o esperado. O filme tem alguns problemas, mas é bom. Isso que ela está falando aqui. Mesmo que esteja aquém de sua história real, aquém, gente, é o contrário de além. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas existe, tá? Não está escrito errado nem nada. Né? Por exemplo, o filme está além das expectativas, ou seja, o filme é muito melhor do que eu esperava. Quando ela diz que o filme está aquém, né? Ela diz que o filme não é tão bom assim quanto ela esperava. Entendeu? Existe além, que é melhor do que eu esperava, e aquém, que é o que está escrito aqui, que é pior do que eu esperava. Tá? Mesmo que esteja aquém de sua história real, a produção diverte e aposta em uma mensagem ambiental. Como quase todos os filmes hoje em dia. Lá. Receita de pavê de abacaxi com coco. Cara, já sabemos duas coisas sobre o cara que bolou essa prova aqui. Ele gosta bastante do Scooby-Doo, né? Gosta bastante de filmes em geral, de animação. E ele estava com fome quando fez essa prova. Já falou em pizza, já falou em abacaxi, agora falou em pavê de abacaxi com coco, mas vamos lá. Ingredientes: um abacaxi grande cortado em cubos pequenos, né? Se apenas descascar um abacaxi já é difícil, imagina cortar um abacaxi em cubos pequenos, mas enfim. Uma xícara, né, de chá de açúcar, uma xícara de chá de água, 2 xícaras de chá de leite integral, 2 colheres de sopa de amido de milho, popular maisena, 2 caixinhas de creme de leite, 1 caixinha de leite condensado, 250 gramas de biscoito champanhe, delícia, 1,5 xícaras de chá de refrigerante de guaraná
e meio coco ralado. Meio coco ralado não é mais fácil comprar um pacotinho? Enfim. Como fazer? Leve o abacaxi com o açúcar e a água para ferver em fogo médio e deixe cozinhar até ficar macio. Eu tô vendo até a Alane da outra vez, na prova que tinha uma receita, ela falou que foi lá e fez depois. Aqui ela vai querer fazer de novo, né, Alane? Escorra bem e deixe esfriar. Se quiser, guarde a calda para outra preparação. Acho que ela já fez, na verdade, porque ela já fez a prova. Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite, acrescente o creme de leite e o leite condensado. Leve para cozinhar, mexendo sempre até ficar com a consistência de mingau. Desligue o fogo e deixe esfriar. Molhe rapidamente os biscoitos no guaraná, não deixe encharcar demais para que eles não fiquem muito moles. E faça uma camada na travessa que será levada à mesa. Por cima, distribua metade do creme e o abacaxi cozido. Faça outra camada de biscoitos molhados e distribua o restante do creme por cima. Cubra com um filme plástico e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Tem que ter paciência para esperar para comer. Quase na hora de servir, rale o coco e coloque por cima. Decore com motivos natalinos, se desejar. Oi? Natal. A origem do pavê. É pavê ou para comer? Ai, não resisti. Ai, que horrível. Apesar de não haver confirmação, acredita-se que o pavê tenha inspiração na França, já que o nome teria origem na palavra pavage, pavimento, remetendo às camadas do doce. É como se você estivesse fazendo uma calçada, né, um pavimento, tacando as camadas lá. Não sabia disso não. Beleza. Machado é da hora. A frase que dá título a essas breves considerações foi proferida por um aluno quando ele estava no primeiro ano do ensino médio, ou seja, tinha 15 anos. Sou professor de redação e de literatura. Olha, coincidência, eu também. Em relação a essa última disciplina, sempre utilizei como estratégia ler trechos das obras obrigatórias com os meus alunos. Para mim, sempre foi óbvio que um aluno de 14 para 15 anos teria enorme dificuldade de ler o nosso grande escritor, basicamente por 2 motivos. A língua, pois estamos falando de um autor do século XIX, e a temática, os assuntos que ele trata, sobre os quais ele trata. Um dos contos de Machado, é claro, gente, já se tornou óbvio aqui que está falando do escritor Machado de Assis, né? Um dos contos de Machado que adoro ler com os meus alunos é A Cartomante. Leio esse conto todo ano com os meus alunos, pois faz parte do material pedagógico da escola em que trabalho. Termino a leitura e já escuto uns ó na sala. Mas esse dia foi mais marcante, porque um aluno de perfil mais de exatas, ou seja, um aluno que gosta mais de matemática, física, essas coisas, me disse quando eu estava saindo da sala de aula: professor, Machado é da hora. Concordo com o meu aluno, o Bruno, que hoje tem 17 anos e está no 3º ano. E vou além. Os alunos devem ler os nossos clássicos, pois Machado, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Gonçalves Dias, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade são escritores maravilhosos e que não necessitam de tradução. Precisam que um professor apaixonado, como bom cupido, saiba fazer uma bela apresentação de suas qualidades para os seus alunos. Se não houver amor, haverá respeito. E isso é muito bom para que construamos uma sociedade que saiba pelo menos reconhecer uma grande obra literária. Se vier a apreciá-la, tanto melhor. Termino com essa bela reflexão de Tsvetan Todorov em A Literatura em Perigo. Somos todos feitos do que os outros seres humanos nos dão. Primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam. A literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e mais belo. Longe de ser um simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, educada no caso aqui, as pessoas com mais acesso à educação, né? Mais estudadas. Ela permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano. Então, esse escritor, né, esse crítico literário, Todorov, fala nesse último parágrafo aqui, é uma grande verdade, na minha opinião. A literatura, ela abre a gente começa a aprender sobre o mundo, como fala aqui, com os nossos pais, né? Depois com os professores, depois com as pessoas com quem a gente convive, e o nosso círculo de conhecimento vai se expandindo cada vez mais, né? Quando você toma contato com autores de outros países, por exemplo, o seu círculo
Se expande, como diz aqui, infinitamente. Você sabe como é a vida lá na Inglaterra, como é a vida lá no Japão. Não é assim? Muito legal. Questão. Tá. Russo se arrisca e acaricia tubarão branco enorme em mergulho. Esse cara deve estar bêbado, no mínimo, né? O mergulhador russo Dmitry Vazianovich se arriscou e colocou a mão na cabeça de um grande tubarão branco durante o mergulho na região da ilha de Guadalupe, no México. O próprio Vazianovich compartilhou a cena impressionante. Vazianovich estava em uma gaiola de proteção quando o tubarão se aproximou e ele aproveitou para passar a mão na cabeça do predador. Que bom que o Vazianovich continua com a sua mão, né? Como se formam as pérolas? Acredite, a pérola não é uma pedra preciosa. Ela nasce dentro de uma ostra. Eu sabia isso aí já. Um molusco que vive no mar, como resultado de uma reação natural do corpo da ostra contra invasores. Quando algum plâncton, grão de areia, pedaço de rocha ou coral entra na concha, o organismo do molusco ataca. O formato da pérola depende do invasor e do local onde ele se instala. Se fica grudado no manto, pele muito fina, que cobre todo o corpo do animal, a joia se torna irregular. Se ele se desloca e fica todo embrulhado, a pérola se forma bem redonda, que é mais rara e valiosa. A pérola pode ser verde, branca, rosa, creme, cinzenta, preta, dourada. Isso eu não sabia, confesso. A cor varia de acordo com o tipo de ostra e com o ambiente onde ela vive. A ostra absorve variadas proteínas e minerais do mar, que são usados para se fazer a pérola. O tamanho da pérola também é variado. Ele depende do tamanho da ostra. Faz sentido se a gente for parar para pensar, né? E da duração do tempo em que ela levou para formar a joia. Quanto mais tempo ficar dentro da ostra, maior poderá ser a pérola. Que legal, né? Se for ver. O Menino Maluquinho, segunda edição, 2008. Na grande obra infantil de Ziraldo, verso e desenho contam a história do menino Traquinas, o menino travesso, que aprontava muita confusão. A alegria da casa liderava a garotada, era sabido e um amigão. Fazia versinhos, canções, inventava brincadeiras. Tirava 10 em todas as matérias, mas era 0 em comportamento. Menino maluquinho, diziam. Mas, na verdade, ele era um menino feliz. Ah, que bonitinho. Dei o texto abaixo. Nossa, estava demorando para aparecer quadrinho, né? Você está com um cheiro estranho. Eu não sei o que é, mas é familiar. Olha lá. O título é Our Super Adventure. Nossa super aventura. Tradução, me apaixonei.br. Eu comi pizza. E cadê meu pedaço? Aí sim, me apaixonou. Cachorro quente de 8 metros e 72 centímetros. Jesus. Bate recorde brasileiro. Só brasileiro? E o mundial? Quanto será que é? 10 metros? Com 8,72 metros de comprimento e pesando 91 quilos e 150 gramas. Caracoles. Um cachorro quente feito na tarde desse domingo, dia 7, no município de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, entrou para a lista de recordes brasileiros. Para preparar o sanduíche em cerca de 2 horas, o empresário Wellington Fábio Benedetti contou com o apoio de 15 pessoas. Espero que todas essas 15 tenham lavado as mãos. Então foi um trabalho de 32 mãos, né? Lembra das mãos? Pois é. Me desafiaram a fazer o cachorro quente e, como gosto de desafios, topei. O mais difícil foi assar o pão e preparar a salsicha, afirma o dono da lanchonete. Ao todo foram usados 12 quilos e 250 gramas de salsicha, um pão de 20 quilos, tomate, milho, batata palha e maionese. Gente, definitivamente o cara que fez essa prova estava com fome, né? Estava deixando com fome também. Para que o lanche fosse reconhecido como o maior cachorro-quente do Brasil, ele deveria superar 3 metros, um recorde próprio estabelecido em outubro deste ano. O lanche produzido nesse domingo, dia 7, é equivalente a 58 cachorros-quentes tradicionais. Então daria para 58 pessoas tradicionais. Ai, gente, o que aconteceu com o lado não? Peraí. Pronto, voltei. No sossego. Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa erguia sobre um solvaco, uma espécie de degrau, formando a subida para a maior altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos.
Em frente, entre os bambus da cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe. Um regato de águas paradas e sujas cortava paralelamente à testada da casa. Mais adiante, o trem passava vincando a planície com a fita clara de linha capinada. Um carreiro com casas de um e de outro lado saía da esquerda e ia ter a estação, atravessando o regato e serpenteando pelo plaino. A habitação de Quaresma tinha assim um amplo horizonte, olhando para o levante, a Noruega, e era também risonha e graciosa nos seus muros caiados. Edificada com desoladora indigência arquitetônica das nossas casas de campo, possuía, porém, vastas salas, amplos quartos, todos com janelas, e uma varanda com colunata heterodoxa. Além desta principal, o sítio do sossego, como se chamava, tinha outras construções. A velha casa de farinha, que ainda tinha o forno intacto e a roda desmontada, e uma estrebaria coberta de sapê. Então aqui, gente, é um trecho, né, do livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma, está escrito aí embaixo, ó. Tem a data em 1996, o texto, na verdade, o livro original é do século XIX, 1996 é a data desta edição do livro, com certeza, tá? O livro é bem mais antigo. E é do Lima Barreto, como tem o nome do autor aí. Vocês vão aprender sobre esse livro quando vocês estiverem no ensino médio. Beleza? Ó, no último parágrafo ele fala a habitação de Quaresma, e daí tem Quaresma, com Q maiúsculo, porque é o sobrenome do cara. O nome dele aí, ó, Policarpo Quaresma. Entendeu? Então, é um texto descritivo, dando, né, a descrição, lógico, de como é a casa aí do Policarpo Quaresma. Tá bom? Usando umas palavras um pouco difíceis aí, mas basicamente ele está falando que é uma casa de campo, que tem uma linha de trem que passa ali perto, tem um riozinho com água suja, tem uma colina atrás. É a descrição. Tá bom? Opa, mais uma tirinha do Recruta Zero. Desculpe ter esquecido sua chave, sargento. Estou com tanta coisa na cabeça. Você precisa fazer uma faxina nos pensamentos, Dentinho. Acho que isso não vai resolver. É o Dentinho, né? Não é exatamente um cara brilhante, como vocês podem ver. Conclusões. Em boca fechada não entra mosca, mas também não entra nada. Que não arrisca nunca petisca. E pelo petisco se corre o risco. A quem me quiser só comportada, dou minha foto emoldurada. Poeminha. É a variedade de processos de produção que torna um queijo diferente. Tô falando, gente, que esse cara tá com fome. É a variedade de processos de produção que torna um queijo diferente do outro. O tipo de queijo começa a ser definido pela matéria-prima, já que cada leite, seja de vaca, de cabra, de ovelha ou de búfala, apresenta diferentes teores de gordura e de composição nutricional. Seja qual for a fonte escolhida, o líquido, o leite no caso, tem que passar primeiro pela etapa de coagulação ou solidificação, processo ativado por bactérias naturais do próprio leite. Nada de fazer carinho de nojinho aí, porque você está enjoado de comer bactéria e nem sabe. Depois de formada a massa, ela é prensada para perder o soro, o excesso de água. Essa é a receita básica para os queijos frescos. Quando a massa é envelhecida ou curada, né, como se diz, a produção incorpora outras etapas que ajudam a aumentar a variedade de queijos. Esses tipos envelhecidos dependem ainda da bactéria, enzima ou fungo utilizado para amadurecê-los, bem como da temperatura e da umidade do local onde a massa descansa até ficar no ponto certo. Esse texto aqui, gente, é o exemplo perfeito de que, assim, a ignorância é uma bênção. Ou seja, garanto que todos vocês passariam muito bem sem precisar saber essas informações de como o queijo que você come foi feito. Né? Tem fungo, tem bactéria, enfim. Né? Pois é. O anão de jardim em perigo. Por muitos anos, o anão de jardim feito de barro ficava no mesmo lugar durante a época de sol e calor, debaixo de uma velha árvore. No inverno, era recolhido ao porão. Quando os primeiros sininhos de neve floresciam, tipo de flor, estou deduzindo aqui, voltava a ficar ao ar livre. O anão gostava do seu lugar cativo, do seu lugar de sempre, né? Mas agora alguma coisa havia mudado. Percebeu isso, mas demorou alguns minutos até descobrir o que não estava em ordem. É isso, murmurou ele então. Agora descobri. Meu lugar fica a exatos 2 pés de anão, mais à direita. Estou no lugar errado. Isso certamente trará azar. Em seguida começou um barulho, um rumorejar, empurrar e pressionar embaixo dos seus pés. Mas conseguia manter-se sobre suas perninhas tortas. Um monstro de anão, socorro, um terremoto de anão, gritava ele.
O barulho aumentou, o anão caiu com o nariz na terra, mas do chão apareceram as pontas verdes de algumas folhas de lírio da Páscoa, que os todeiros é outro tipo de flor aqui. Puxa, foi um trabalho difícil, ouvia-se as raízes por debaixo da terra, mas enfim conseguimos. No mesmo dia, o anão foi colocado de pé e passado para o lugar habitual, mas desde então ficou com uma marca no nariz. Então, pelo que eu entendi aqui, as raizezinhas do lírio de Páscoa estavam ajudando, tentando ajudar pelo menos, né, o nosso amigo anão de jardim a voltar para o lugar de origem dele. Muita generosidade da parte dessas raízes. Era uma vez alguns engenheiros que resolveram mudar o rumo da história. Pensando em uma maneira de tornar a comunicação mais eficiente e fácil, eles tiveram a brilhante ideia de criar um sistema que fosse capaz de efetuar a comunicação entre telefones sem fio. A real história do telefone móvel, também conhecido como celular, começou em 1973, o ano em que eu nasci. Olha que beleza. Quando foi efetuada a primeira chamada de um telefone móvel para um telefone fixo. Foi a partir de abril de 1973, eu não tinha nascido ainda, que eu nasci em novembro, que todas as teorias comprovaram que o celular funcionava perfeitamente. A primeira geração da telefonia celular se iniciava com celulares não tão portáteis, tanto que a maioria era desenvolvida para instalação em carros. A maioria dos celulares pesava em média 1 quilo, sim, você leu certo, e tinha dimensões absurdas de quase 30 centímetros de altura. Logo no início da década de 90, as fabricantes já estavam prontas para lançar novos aparelhos, com um tamanho aceitável e um peso que não prejudicasse a coluna de ninguém. A segunda geração de aparelhos não traria apenas novos aparelhos, todavia também iria aderir a novos padrões de comunicação. Aqui no Brasil demorou muito para chegar toda essa tecnologia. Afinal, as operadoras brasileiras ainda estavam pensando em instalar telefones fixos para os clientes. Eu me lembro exatamente que a primeira vez que eu vi um celular, né, mais ou menos parecido com os celulares de hoje em dia, foi no ano de 1995, 26 anos atrás. Né? Eu fui possuir o meu primeiro celular mais adiante ainda, em 2001. Né? Paguei R$ 550 na época. 5 de 110. E não, enfim, vocês podem imaginar que não era nem 1% do que os celulares de hoje em dia são. Muito bem, e com essa acabamos, senhoras e senhores. Então agora vamos comer alguma coisa, porque eu certamente vou comer alguma coisa, que me deu muita fome essa prova. Beleza? Então, valeu pela companhia, espero que tenham gostado, fiquem com Deus.